Olá, aluno! De volta ao nosso curso de Excel 2016-365, onde nós estamos aí na batalha das fórmulas, funções, os cálculos, né, que o Excel aí nos exige. Não tem como escapar de matemática nem raciocínio lógico. O Excel respira isso aí, né? Esse bloco, vamos aí ver outras coisas do Excel, outras ferramentas do Excel. E eu abro o bloco falando sobre os erros do Excel. Já percebeu quando você digita uma fórmula e dá um código, um nome lá, um erro? Pois bem, isso cai em prova, sabia? Esses erros aí. Então eu estou apresentando para você agora na sua tela aí os tipos de erros. Olha lá, o Excel pode gerar erros nos resultados das fórmulas ou funções. Esses erros costumam cair nos principais concursos. Veja a relação abaixo, olha lá. Quando aparece jogo da velha ND, nós já vimos isso, quando a informação que você quer utilizar para executar um cálculo não está disponível, ou seja, lembra do PROC-C, do PROC-V e PROC-H e do PROC? Quando você utiliza uma função PROC e ele não acha o valor, ND, tá? Erro 2, jogo da velha, né, o hashtag valor, aparece quando a fórmula ou função não está correta de acordo com o argumento necessário. Por exemplo, se você utiliza uma fórmula matemática e divide um número por uma palavra, como é que ele divide um número por uma palavra? Então dá um erro de valor, né? Depois, hashtag ref, aparece quando você apagou células que faziam parte da célula, ou seja, aquela referência é inválida, né? Não existe aquela referência. Então, vai dar um erro de referência. E depois, div/0, essa é fácil. Aparece quando você tenta dividir um número por zero, ou uma célula em branco. Como é que você divide um valor por zero? Não tem divisão por zero. Então ele dá esse erro aí. Tudo bem? Depois, hashtag num. Aparece quando você tenta utilizar um argumento que não é válido para a função. Ou seja, você coloca um argumento lá na função que não existe. Né? Algo que não tem lógica. Aí ele erra, gera um erro num. Nome aparece quando você tenta utilizar um nome de função que não existe, ou um texto sem as aspas dentro de uma fórmula. Então lembra do se, que eu falei que você tinha que colocar entre aspas, por exemplo? Não, você não coloca. Aí ele vai dar um erro de nome, né? Depois nulo, aparece quando você tenta utilizar um operador de intervalos ou referência de células incorretos, né? Então você coloca lá um intervalo que não existe, né? Um operador que não existe. Né? Aí ele vai dar um erro de nulo. E esse tanto de hashtag, esse é o mais simples, pois só aparece quando o valor numérico é tão extenso que não cabe na célula. Isso não é bem um erro, né, aluno? Isso é o seguinte, você tem um número muito grande e a célula está pequenininha assim, ó. Não cabe o número todo. Então o que ele faz? Ele coloca esse tanto de joguinho da velha, aí basta o quê? Você alargar a célula. Quando você alargar a célula, ele volta ao normal. Tá? Nesse caso, basta diminuir o tamanho da fonte, tá vendo? Ou aumentar a largura da célula, tá? Observação, para identificar esses erros é possível utilizar a função do Excel erros, tá vendo? O Excel tem uma função que procura erros. Ele te dá qual é o erro. Ela vai te dizer exatamente onde existe o erro e onde não existe. Então já é mais uma função que você está aprendendo aí no nosso curso de Excel. Perfeito? Questão 23, tá aí uma questãozinha que fala sobre isso. Olha lá. Fórmulas em planilhas no Microsoft Excel, né? Podem conter erros que precisam ser corrigidos. Com relação aos tipos de erros no Microsoft Excel, assinar a alternativa correta. Letra A, o Excel mostra o erro, né, o hashtag div0 quando uma fórmula ou função contém caracteres textuais ou não são válidos. Não, isso é quando a divisão é por zero, né? E mesmo assim é div/0, né? Faltou aqui a barra aqui, ó. E a exclamação, né? Letra B, o Microsoft Excel mostra o erro. Olha, agora tá certo, ó. Hashtag div/0, exclamação, quando o número é dividido por um valor muito grande. Não, é quando é dividido por zero. Então tá errado. Letra C, o Excel mostra o erro valor quando há algo errado com a forma como sua fórmula foi digitada. Ou há algo errado com as células às quais você está fazendo referência. Eu acho que essa tá bonita, hein? Olha lá, o erro de valor é o quê? Aparece quando a fórmula ou função não está correta de acordo com o argumento necessário. Por exemplo, se você utiliza uma fórmula matemática e divide um número por uma palavra, terá esse tipo de erro. Tá interessante essa aí, né? Mas vamos lá, D. O Excel mostra o erro div0 quando há algo errado com a forma como a sua fórmula foi digitada. Não.
aí é divisão por zero. E a causa mais comum para o erro num se deve às funções proc-v, proc-h, proc-c ou corresp, quando uma forma não consegue encontrar um valor de referência. Por exemplo, seu valor de pesquisa não existe nos dados de origem. Não, aí seria o quê? Seria o MD, né? Então, tá errado, letra C. Agora, olha para você ver como é que a banca, às vezes, ela é, né? Ela vacila. Ficou faltando aqui o valor, uma exclamação, né? Mas, essa que foi o gabarito, e ela que bate aí. Perfeito? Bacana. 24. Considerando o Microsoft Excel em português, sua planilha eletrônica, a relação apresentada na tabela a seguir determina a célula e seus respectivos conteúdos. Um usuário digitou a seguinte fórmula na célula C1. A1 dividido por B1. Então, 10 dividido por 0. O que será apresentado como resultado na célula C1? Bem, acabamos de ver. 10 dividido por 0 não tem jeito, né? Então vai dar um erro. Olha os erros que ele apresentou para você. Ó. Então não é erro de nome, não é erro de ND, que é de procurar, né? Não é erro de valor, é erro de quê? Div/0, porque não tem divisão por 0. Perfeito, aluno. Bacana. Depois vamos entrar agora nos conceitos de referências. Já ouviu falar em conceito de referência? Onde o Excel trabalha com 3 conceitos de referências. Referência relativa, mista e absoluta. Já ouviu falar nisso, aluno? Não? O padrão do Excel é trabalhar com referência relativa, que é uma referência solta, né? E para trabalhar com a mista e com a absoluta, você já tem que ter aquele tradicional sinal do cifrão, né? Que é um símbolo que vai fazer travamento aí das células. Mas vamos entender isso melhor. Joga lá para eu te explicar isso aí de maneira bem tranquila. Quer ver? Olha só. Vamos pegar aqui, esse aqui é um rascunho que eu coloquei para a gente trabalhar, tá? Na F1, eu vou digitar a seguinte fórmula que eu coloquei ali como exemplo. A1 mais B2, ó. Então, F1, nós vamos colocar a fórmula A1 mais B2. Perfeito? Se eu der Enter, ele vai somar A1 mais B2, não é isso? Então, eu vou achar aqui 7. Ok? Aí o examinador cobra na prova, aluno, se eu copiar essa fórmula lá para a célula H4. Então, vem aqui e colo ela aqui, ó. Né? O examinador vai perguntar quanto que vai dar na H4. Muitos candidatos, sem pestanejar, vai marcar 7. Porque se ele copiou e colou para cá, tem que dar a mesma resposta, né? Mas não necessariamente. Eu não posso afirmar que vai dar 7. Se der 7 é coincidência. Por quê? Porque eu não copiei o 7 para H4. Eu copiei a fórmula que me gerou o 7. E essa fórmula está com conceito de referência relativa. Então, nós vamos ter que saber que fórmula que vai aparecer aqui para a gente achar o resultado. A ideia é a seguinte. Primeira coisa que você vai fazer na prova. Você vai colocar a origem. Qual foi a origem? A origem foi F1, não foi? Qual foi a fórmula, aluno, que ele digitou? A1 mais B2. Perfeito? Segundo passo, qual é a célula que ele colou? H, o quê? 4. Sim? Então vamos fazer o seguinte esquema. Letras não são colunas e números não são linhas no Excel? Então, quantas colunas eu andei de F para H? Conta aí para mim, ó. Do F lá para H eu andei G1, H2. Então, foram 2 colunas para frente. Perfeito? Agora, linhas de 1 para 4. Quantas linhas eu andei? Ó? 1, 2, 3. De 1 para 4, eu ando
3 linhas crescentes. Então, aluno, moral da história, ando 2 colunas para frente, 3 linhas para frente. Você vai pegar isso aqui que você acabou de contar e jogar na fórmula. Então vai ficar igual, olha o A, não era A? Quantas colunas nós contamos? Não foram 2 colunas? Então ficou B, C. Então no lugar de A, aqui vai ser C. 1 na linha, quantas linhas nós andamos lá? Não foram 3? Então 1 com 3 linhas aqui vai ser 4. Mais B na coluna, quantas? 2, então aqui vai ser D. 2 na linha, quantas linhas? 3. 2 mais 3, 5. Então a fórmula que vai ser colada em H4 é C4 mais D5. Quanto que é C4 mais D5? Ó? 56 mais 22. Não é isso? Então vai dar 78. A resposta aqui é 78. Então esse é um clássico exemplo de referência relativa. Então voltando aqui, olha lá, tá vendo? Ó, referência relativa, ó, célula solta. Então o exemplo que eu dei aqui, ó, F1, eu digitei A1 mais B2 e copiei para H4, tá vendo lá? Ó? Aí H4 ficou desse jeito. Por quê? Olha lá, ó, de F para H deslocam-se 2 colunas e 1 para 4 deslocam-se 3 linhas. Então, A vai ser C, 1, 4, BD e 2, 5. Do jeitinho que eu mostrei, tá aí a teoria para você, ok? Agora, e uma referência mista? Então, vamos dar um exemplo de uma referência mista. Então, vou pegar aqui os exemplos e vou apagar. Se você tiver dúvida, volta o vídeo. Isso, às vezes, para quem está assistindo pela primeira vez, pode ser um pouco confuso, mas é assim que o Excel trabalha. Ele trabalha com progressão aritmética. Então, esse é o porquê. Olha lá, qual é a fórmula lá? Ó, que nós vamos digitar na F1. Igual cifrão A1 mais B cifrão 2. Então, em F1, aqui vamos digitar, ó, cifrão A1, né? A1 mais B cifrão 2, né? Então vai manter o quê? A1 é 2, B2 é 5, então vai dar 7. Mantém o 7, perfeito? Aí ele fala que ele copiou lá para H4. Então, faça no rascunho, ó. Qual foi a célula de origem? A célula de origem foi F1. E qual foi a fórmula que eu digitei? Igual cifrão A1 mais B cifrão 2, perfeito? Qual a célula de destino? H4. Aí a mesma contagem, ó, de F para H, nós andamos 2 o quê? Colunas positivas. De 1 para 4, andamos o quê? 3 linhas positivas. Então isso aqui foi o que eu desloquei. Aí joga na fórmula. Igual, só que agora tem o problema. Problema não, o motivo. Tá vendo o cifrão, aluno, antes do A? Esse cifrão é para travar a coluna A. Então, toda vez que o cifrão estiver antecedendo uma linha ou uma coluna, você não anda com ela, você trava. Então, eu vou travar, ó, a coluna A. Ó. Eu não ando com a coluna A. Pode andar 1000 colunas, que vai ser sempre A. Por isso que para isso que serve o cifrão. Aí observe que um não tem cifrão, tá vendo? Então anda, foram 3 linhas, aqui vai ser 4. Mais, aí o B. Perceba que não tem cifrão antes do B. Aí não andamos 2 colunas, então aqui vai ser D. Aí perceba que vem quem aí antes do 2, aí, ó. Não tem um cifrão antes do 2? Então trava-se o 2, ó. Então a fórmula que vai ser colada lá na H4 vai ser o quê? Igual cifrão A4 mais D cifrão 2. Cadê? Quem é A4? A4 é 3. Quem é D2? D2 é 3. Então a resposta aqui vai dar 6. Perfeito? Isso é uma referência mista do Excel. Aí, olha lá, ó, pode ver que tá aí a teoria, tá vendo? Ó, F1 para H4, lá deslocam-se 2 colunas, 3 linhas, olha lá, a fórmula fica 4
mais D2. Perfeito? E a absoluta, aluno, é a mais fácil de todas, concorda? Olha lá, a absoluta seria esse exemplo aqui, ó. Absoluta você nem precisa raciocinar muito. Você vai no automático. Então, vou pegar um exemplo aqui de uma absoluta. Olha lá, ó. Igual, cifrão A, cifrão 1, mais cifrão B, cifrão 2. E aí? Muda alguma coisa? Não, porque todas estão travadas. Travou A, travou 1, travou B e travou 2. Por isso que chama referência absoluta. Tudo bem? Aí vem agora o problema. Professor, e se ele andar para trás? Tem como andar para trás? Tem. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu digito aqui nessa célula aqui, ó. A1, não, A5 mais B6, certo? Então A5 é 2, B6 é 45, então aqui vai dar 47. Aí eu vou copiar para cá, aluno, ó, para G4. Então ele vai querer saber qual a resposta. Então vamos lá. Então você vai colocar o seguinte, ó. Igual, cadê? Qual foi a origem? H7, né? Então H7, eu digitei igual A5 mais B6 e tô colando lá na G4. Não é isso? Né? Então, como que vai ficar? H para G, volta o quê? Uma coluna negativa. E de 7 para 4, voltam 3 linhas. Tá vendo? Ó? Só voltar. Aí aqui fica o quê? Igual a... A não é coluna? Quantas colunas eu voltei? Uma. Mas calma aí. Existe coluna antes de A, aluno? Não, não existe coluna antes de A. Então o que vai acontecer? Erro de referência de cara. Porque não existe coluna antes de A e não existe coluna antes de 1. Cuidado com isso. Quer dizer, linha antes de 1. Agora, como é que eu faria para solucionar esse problema aqui, ó? Para você sacar a parada, ó. Eu poderia colocar igual cifrão A. Então aqui, ó. Olha como é que já vai dar certo, ó. Cifrão A. Então, eu travo o A aqui, não ando a coluna, né? 5. 5 eu andei 3 linhas. Então, 5 menos 3, 2. Mais, ó, B. Voltou uma coluna, dá para voltar, não dá? Que vai ser a coluna A. E 6. Voltei 3 linhas, 3. Então, aí dá certo, ó. Ficou A2 mais A3. Cadê? A2 é 3 e A3 é 5. A resposta aqui seria 8. Tá vendo? Dá para voltar. Só não volta demais para ultrapassar a coluna e linha, aí daquele erro de referência. Então vamos a uma questão? Olha aí, ó, questãozinha sobre isso. Murilo é estagiário em uma indústria multinacional e diariamente atualiza uma planilha com os preços de alguns produtos baseados na cotação do dólar. A planilha com que Murilo trabalha foi digitada no editor de planilhas Microsoft Excel 2016. Considerando que o valor da cotação do dólar é atualizado na célula A2, ó, então cotação do dólar está em A2. Identifica a alternativa que representa a fórmula que Murilo digitou na célula G4, de forma que ao copiar lá para G8, utilizando a alça de preenchimento, os valores das demais células sejam calculados corretamente. Aluno, o que mudou aqui? Que ele falou em alça de preenchimento e nós usamos o exemplo de copiar e colar. A alça de preenchimento é essa alça aqui que eu vou explicar daqui a pouquinho para você, ó. Ele pegou a alça e puxou. É a mesma coisa, ele vai copiar a fórmula lá para baixo. Só que ele vai copiar para todo mundo. Então vamos analisar aqui a letra A. A letra A é o seguinte, se ele pega F4, quem é F4? F4 é o valor total de um produto, sim? E ele multiplica com cifrão A, cifrão 2 aqui, ó, que é a cotação do dólar, sim? Quando ele puxar lá para G8, o que vai acontecer? A linha 5 fica F5, que multiplica, olha, aí tá tudo travado, ó. Então, referência absoluta. Olha lá, ó, F6
Tá tudo travado, olha lá, ó, referência absoluta. Aí vem F7, né, que multiplica cifrão A, cifrão 2, e F8, que multiplica cifrão A, cifrão 2. Essa letra A está interessante, não está, aluno? Por que está interessante? Olha só, a célula F4, ela tem que andar, não tem? Porque, ó, aqui vai ter que ser F5, que é para somar desse produto, F6, F7 e F8, sim? E o F8 é sempre multiplicando com quem? Com a cotação do dólar. A cotação do dólar é um valor fixo, tá vendo que está em A2. Então, no que ele travou o A2 aqui, ó, ele fez de maneira muito bacana. Apesar que não era necessário travar a coluna A. Poderia ter travado só a linha 2, né? Para travar a linha 2. Então, pode ver, ó, que o A2 se repetiu em todas as fórmulas que foram copiadas. Por quê? Porque o A2 é um valor fixo. Se ele não trava o A2, aluno, ia ser A3. E o A3 é um valor vazio na planilha. Então, essa letra A, ela realmente se encaixa. Realmente se encaixa. Vamos achar o erro da B. O B não travou, pelo menos a linha 2 teria que ter travado. Então faltou o cifrão aqui, ó. E esse cifrão aqui não era necessário, não, porque ele só arrastou para baixo. A letra C travou tudo. Então seria a mesma fórmula, né? A letra D não travou nada, então ele ia para o A3, A4, A5, não dava. E a letra E, ele trava a linha 4 aqui no F. Não pode travar a linha 4. Porque senão como é que fica F5, F6 para os outros produtos? Ele ia sempre multiplicar a cotação do dólar pelo produto de número 1. Então não ia dar certo. Então, realmente, letra A é a resposta. Ok? Tá vendo um exemplo de referência de travamento aí? É assim que funciona. Aí vamos a 26, ó lá. A figura acima foi extraída do Microsoft Excel 2016 em português. Considere que na célula B8, que não aparece na figura, está a fórmula. Então vamos lá, ó. Já botar para trabalhar, ó. B8 está aqui fórmula igual soma de quem? A1, 2 pontos, cifrão B, cifrão 2, ponto e vírgula C5, ponto e vírgula A3, né? 2 pontos C3, ponto e vírgula cifrão A, cifrão 1. Não é isso? Caso esta fórmula seja copiada para a célula B9, que não aparece na figura utilizando a função copiar e colar, o valor a ser exibido na célula B9 será. Bem, então, aluno, ele copiou e colou para B9. Então, vamos fazer o esquema? De B para B, dá quantas colunas? 0 colunas. Ele não andou coluna nenhuma. Sim? De 8 para 9, temos uma linha positiva. Então, ele andou 0 colunas por uma linha. Sim? Então, vamos lá. Vamos colocar na fórmula. Igual, soma. Esse A vai ser quem? Vai ser A. Porque não andou coluna. Sim? E o 1 vai ser quem? 2. Que ele andou uma linha. Sim? 2 pontos. Aqui quem apareceu, ó. Referência absoluta. Então você trava o B e trava quem? O 2. Ponto e vírgula. O C vai ser quem? C, porque não andou coluna. E o 5 vai ser 6, porque andou uma linha. Ponto e vírgula. A vai ser A, porque não andou coluna. E o 3 vai ser o 4. 2 pontos. C vai ser o C, porque não andou coluna. O 3 vai ser o 4. Aí ponto e vírgula. Referência o quê? Absoluta. Então trava o A, trava o 1. Tá aí. Tá vendo? Essa é a fórmula que vai ser colada em B9. Agora vamos resolver a fórmula? Vamos lá. Soma A2 até B2. Cadê? A2 até B2. 11 mais 2, 13. Então aqui deu 13. Né? Ponto e vírgula. C6. Quanto vale C6? C6 vale 21. Então aqui deu 21. Ponto e vírgula. A4 até C4, hein, aluno? Pegadinha. Então é A4
até C4, tá vendo? É um intervalo aí, então nós temos o que nesse intervalo aí? Temos o 4 mais 13 mais 19, né? Então vai dar 36, né? Isso, então bota aqui 36. Ponto e vírgula, A1. Quem é A1? A1 é 1. Pronto, ó. Todo mundo tá aí. 13 mais 21 dá quanto, aluno? 13 com 21 dá 34. 34 mais 36 dá quanto? 70. 70 mais 1, 71. Então a soma de todo mundo aí deu 71. Então, resposta, letra B. Tá vendo como é que copia e cola a fórmula no Excel? Tá aí, desse jeito que vai cair, tá? E a alça de preenchimento que nós vimos agora naquela primeira questão, eu quero que você entenda isso. Ó. A alça de preenchimento no Excel sempre vai trabalhar com progressão aritmética. Então, o que seria progressão aritmética? Olha só, se eu digitei nesse exemplo aqui, ó, o 0 e o 2, você concorda, aluno, que aqui eu estou fazendo uma PA de 2? Então, se eu for no pontinho verde que aparece no cantinho e puxar para baixo, ele vai seguir, ó. Por isso que ele seguiu 4, 6, 8, 10, 12, 14, porque ele faz uma progressão aritmética. Se eu digitar, por exemplo, 0 e 5, ó, e puxar a alça de preenchimento para baixo, ele faz de 5 em 5, ó. É assim que funciona o Excel. Agora, e quando eu trabalho, por exemplo, que número pode ser qualquer intervalo de número, tá? Se tiver progressão aritmética, ele faz. Agora, nomes, existem dois casos. Meses do ano, se eu colocar janeiro e puxar, ele vai fazer fevereiro, março, tá? E se eu colocar dias da semana, também. Botar sábado e puxar, vai para domingo, segunda, entendeu? Porque ele reconhece meses e dias da semana, tá? Com nomes, são esses dois casos. Porque se eu digitar um nome desconhecido do Excel, ele vai fazer o quê? Por exemplo, vamos colocar aqui GRAM Online. Eu digito GRAM Online e puxo. Ele vai repetir. Vai ficar GRAM Online. Porque não conhece. Então aquilo que ele não conhece, ele repete. O que ele conhece, ele segue. Tá? É igual, por exemplo, o exemplo que nós temos com um número só. Se eu digitar apenas um número e puxar, ele repete. Por que ele repete? Porque eu não dei sequência para ele. Entendeu? É um número só. Agora, o mais interessante é o seguinte, o CTRL inverte o que eu estou falando. Se eu digitar um número e arrastar pressionando o CTRL, ele vai seguir, ó. Tá vendo? Que ele vai inverter o processo. Ele vai entender que eu quero uma sequência. Agora, se eu digito, por exemplo, aquela PA que eu falei aqui, ó, 0 e 2, e eu seguro o CTRL e puxo, ele repete, ó lá. Porque ele vai inverter o comando. Então, toda vez que você tiver uma alça de preenchimento que você for puxar, se tiver sequência, segue, se não tiver, repete, e o CTRL inverte o processo. Perfeito? Bacana sobre isso? Então, vou fazer uma questãozinha para treinar aqui rapidinho. Olha lá. Considere que o usuário posicionou o botão esquerdo do mouse sobre a alça da célula conforme mostra a figura acima, arrastou e soltou, mantendo pressionado o referido botão sobre o endereço de célula F2. Determine que valor conterá a célula F2. Então, olha lá, ó. Ele pegou 2 e 9 e arrastou até aqui, ó. Ele quer saber quanto que vai dar F2. Moleza, aluno. Qual é a PA de 2 e 9? Qual é o intervalo de 2 e 9 que ele determinou aí? 7. 7 não é o intervalo de 2 e 9? Olha lá, 2 com 7 dá 9, aí ele vai continuar. Ó, 9 com 7 dá quanto? Então, aqui vai ser 16, né?
Então ele apaga o 4 e bota 16. Depois 16 mais 7. Vai dar quanto? 23. Então ele fez uma PA de 7 em 7. Então lá, 2, 9, 16, 23. Se ele continua puxando, 30, 37 e por aí vai. Então a resposta aqui, letra C. Mas professor, e o 4? Não tinha um 4 lá na célula que você apagou? Aluno, o 4 é engolido. Se ele não está selecionado, ele é engolido. Ele vai ser atropelado. Ele não foi selecionado. Tudo bem? Porque ele selecionou o 2 e o 9. Então não tem por que o 4 continuar. Ele é engolido. Ok? A pegadinha é essa, é ter colocado esse 4 aí para tentar confundir um pouco o candidato. Mas ele vai ser atropelado. Perfeito, aluno? Entendeu a ideia? Bacana. Então vamos fechar o bloquinho. Fechamos. Voltamos no próximo bloco com mais funções e mais recursos aí do Microsoft Excel. Abraço.